Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para, nesse terceiro dia, estarmos meditando e aprendendo da palavra de Deus dentro desse propósito que fizemos, dentro desse tema, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo que disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E temos então trabalhado para meditarmos em algumas coisas, né? Nunca, jamais querendo pensar de esgotar um assunto a respeito de um dos personagens bíblicos. Se Paulo poderia ser imitado, porque ele vivia o que pregava, Paulo não foi perfeito, mas podia ser imitado, porque Cristo estava formatado nele. Da mesma forma, há outros personagens bíblicos que têm defeitos, mas que têm extremas virtudes que podem e devem ser imitados. Hoje ainda vamos estar vendo um outro homem, né? E amanhã, se Deus permitir, estaremos vendo uma mulher, uma personagem, né? Uma mulher que pode ser imitada como sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre a vida de Abraão. Bom, falar de Abraão é fácil, mas falar de Abraão é difícil. Por que é fácil? Porque quase todo mundo conhece muita coisa. E é difícil porque, certamente, falar de Abraão, eu vou deixar algumas coisas de fora. Porque tem muita coisa para se falar de Abraão. Depois de Moisés, Abraão é o nome do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, ele é muito citado. Abraão é conhecido como o pai da fé. Bom, meus queridos, Abraão estava e vivia com a sua família na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E tem um momento, então, onde o seu irmão morre e a família se muda para uma cidade chamada Harã. Então, permanecendo tanto em Ur como em Harã, ambos, a família toda estava no meio de uma terra cujos deuses eram falsos e dizem até que cultuavam a lua. Quando falamos sobre isso, nós podemos ver que tem um momento específico que o Senhor Deus se revela a Abraão e faz a ele uma promessa, né, quando ele tinha 75 anos de idade. Faz a ele uma promessa que Deus daria para ele uma terra prometida. Meus queridos, Deus também vem prometendo a Abraão que faria dele uma grande nação. Abraão, então, crendo em Deus, que ele estava conhecendo, ele faz algo tremendo. Com 75 anos de idade, sem ter, na verdade, sem ter um filho, querendo ser pai, também querendo receber a promessa que lhe foi feita. Ele deixa então a terra junto com a sua família. Deixa eu dizer uma coisa, ele leva junto o seu sobrinho Ló, mas esse aspecto da vida dele, de deixar a sua família, hoje nós aqui da Família da Fé, o pastor Alex, né, ele deixou aqui a cidade de Canoas e ele foi lá para o interior da Bahia, onde nós temos uma igreja. Então, isso que ele fez é parecido com o que Abraão fez. Não é fácil. Eu até me lembro quando eu fui a Barreiras, né, junto com o Alex e a sua família, e uma das irmãs lá da igreja de Barreiras disse assim: tu é filho único? Ele é filho único da sua mãe e do seu pai. Diz assim: bah, mas que decisão difícil. Meus queridos, então aqui nós encontramos uma grande virtude na vida dele. Pela fé e pela esperança de ter os seus sonhos realizados, ele deixa então uma terra pagã para servir a Deus, crendo nas promessas que Deus tinha feito. E ele não só crê de coração, ele tem uma atitude concreta, saindo do lugar onde estava, indo, quem sabe, para um lugar, né, podemos dizer assim, um lugar que eu nem sei onde é que é. Meus amados, na medida então que ele caminha de uma forma peregrina,
Ele sai com 75 anos com a sua mulher, com seu sobrinho, com seus servos e com as riquezas que ele já tinha. E a palavra de Deus diz que ele é como um peregrino. E na medida que ele vai indo de uma terra para outra, tem um momento que ele encontra-se num momento de seca e sabendo que existia mantimento no Egito, ele vai ao Egito. Meus queridos, quando ele vai ao Egito, Abraão, então nós vamos falar de um erro dele. Ele, com medo de morrer, ou medo que fosse morto por causa da beleza de Sarai, porque o nome da sua esposa aqui era Sarai, e o nome dele, na verdade, nesse momento ainda era Abrão. Né? Bom, e na verdade, o que acontece? Ele combina com a Sara que a Sara ia dizer para todo mundo que ela era irmã dele. Irmã dele. Meus queridos, ele fez isso essa vez e mais tarde também ele fez isso quando estava com medo de Abimeleque. Então, ele faz a mesma coisa. Tanto o Faraó é avisado por Deus, como Abimeleque percebe por causa de uns carinhos que ele está fazendo na sua esposa e ele percebe isso. Tanto um como o outro repreendem Abraão porque ele poderia trazer sobre eles coisas horríveis se eles tocassem na sua mulher. Bom, meus queridos, esse desprendimento em não proteger a sua esposa e permitir então que ela até pudesse ser tocada por outro homem é uma coisa estranha de Abraão. Mas vamos convir aqui. A palavra de Deus diz que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Tem um momento então que, crendo que Deus faria dele uma grande nação, ele pensa que o servo dele, Eliezer, né, o Damasceno, ele seria então o seu herdeiro. Mas Deus promete para ele, diz que o herdeiro dele vai ser filho dele. Como os anos se passaram, né, então mais ou menos com 85 anos de idade, o Sarai teve uma ideia que era costume que as servas das suas senhoras gerassem filhos para os seus maridos também. Então ela diz para Abraão entrar a sua serva Agar. E quando ele entra a sua serva Agar, nasce o seu primeiro filho, que é o seu filho Ismael. Ele tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. Meus queridos, então Ismael nasce, e depois que Ismael nasce, né, que isso é conhecido como fruto não da promessa, mas como fruto da carne, bom, Agar começa, juntamente com o seu filho, especialmente ela, né, a desprezar Sarai, que é a esposa de Abraão. Então, nesse contexto que as coisas vão acontecendo, a relação entre elas não fica boa como era antes. Não há a mesma submissão. Mas, ainda que ele tivesse esse filho, não era o plano de Deus. Bom, ele estava com 75 quando foi chamado, ele tem, então, com 86 anos, nasce Ismael, mas quando Abraão está com 99 anos de idade, Deus aparece para ele e Deus diz para ele o seguinte, que na verdade o nome dele seria mudado. Então o nome dele, que era Abrão, passaria a se chamar Abraão, que é pai de multidões, tá? Pai de grandes multidões. E ele também diz que deve ser mudado o nome de Sarai para Sara. Bom, Sara, na verdade, ela significa mãe de nações, tá? E o que nós vemos aqui? Abraão muda o seu nome. Então, ele sai da sua terra pela fé. Ele caminha de forma peregrina e há um tempo que se passa e as promessas da terra, como também do filho, não acontecem. Meus queridos, com 99 anos de idade, e a Bíblia dá testemunho sobre ele no Novo Testamento, que diz que ele não enfraqueceu na fé.
mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não atentou para o seu corpo amortecido e nem para o amortecimento do ventre de Sara. Isso significa que possivelmente já existia até uma fraqueza física e sexual, como também muito mais possivelmente na vida de Sara, que nesse momento ainda era Sarai. Com certeza já devia ter passado o costume das mulheres de poder menstruar, ovular, coisa e tal. Então ele não atentou para essas coisas, mas ele confiou em Deus. Então, com 99 anos de idade, ele tem o seu nome mudado por Deus. Deus reafirma a sua promessa. Sara, então, agora, né, ela concebe um filho cujo nome é Isaac, que significa riso ou risada. E, na verdade, com 100 anos de idade, Abraão concebe, Sara dá a Abraão o seu primogênito, o filho da promessa, não o filho que Sarai tentou achar para ele. Então, conseguindo então alcançar essa promessa. A palavra de Deus diz e dá entendimento que verdadeiramente Abraão se apegou a essa criança e amou essa criança. Bom, não tem como não falar disso. Então, na medida que o coração dele se apega com Isaac, tem um momento específico que Deus pede a ele que sacrifique o seu filho Isaac no monte que seria mostrado para ele. Caminho de 3 dias, junto com alguns servos, ele e o menino vão. E tem aquela frase maravilhosa, uma coisa assim gloriosa, daquele que confiava em Deus. E ele então chega para os servos e diz assim, ó, eu e o rapaz vamos subir e adorar e depois nós voltaremos. Nós voltaremos. Nós voltaremos. Como assim, Abraão? Nós voltaremos. Meus queridos, ele está lá, ele coloca todas as coisas, o rapaz está conversando com ele coloca o seu filho, né? Ali, quando ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, Deus brada do céu e disse, não faça tal coisa. Meu Deus, meu Senhor, que coisa maravilhosa. Naquele dia, interrogado por o seu filho, ele fala uma frase tremenda. E o filho pergunta, olha, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui tudo, pai. Cadê o animal, cadê o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Meus queridos, a verdade é que ele, como diz o Novo Testamento, por meio da sua fé, ele recobrou seu filho. E falando de Abraão, então, não tem como não se falar da fé. Ele não foi um homem perfeito. Ele, na verdade, como Deus prometeu fazer dele uma grande nação e fez dele uma grande nação, a nação de Israel, né? Ela sai, então, das entranhas, dos lombos de Abraão e do ventre de Sara. Meus amados, para não ficar longo demais esse momento, quero fazer algumas conclusões. Então observe que, ainda que ele seja o pai da fé, Abraão teve alguns momentos na sua vida que ele teve medo, e medo de morrer. E por medo de morrer, ele fez uma meia mentira, dizendo que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. A verdade é que, às vezes, nós podemos errar. E o nosso erro, às vezes alguns erros, eles acontecem em momentos de tensões, de provações, de pesos, de lutas. Bom, meus queridos, não desanimemos quando erremos ou quando olhamos para nós mesmos e dizemos, como é que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso? Na verdade, nos chegamos a Deus com um coração sincero, né? Tomando o sangue de Cristo, tendo acesso à presença do Senhor com toda a convicção que o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica. Na medida que entramos na presença de Deus, nós vamos buscando então a sua presença, entrando, mesmo ainda que tenhamos errado, certamente seremos aceitos porque Ele é o Cordeiro que morreu por nós e o sangue de Cristo clama por uma justiça que nós não tínhamos como alcançar e essa justiça nos perdoa dos pecados de antes, de hoje e aqueles que vamos cometer. Mas Abraão, ele é o tipo de homem que então ele é capaz de deixar a sua família.
Ele é capaz de entregar o seu filho para ser sacrificado, se essa era a vontade de Deus. Tem um momento que é tanta coisa que tem para falar sobre a vida de Abraão. Ele tem um peso, porque Sarai quer mandar embora Isaac e Agar, Ismael e Agar. E Abraão tem um peso por causa do seu filho, mas quando Deus disse para ele que é para ele ouvir, no caso, Sarai. Então, ele deixa a sua casa, deixa a sua parentela e vai para uma terra ser peregrino. Bom, quando ele entende de Deus que deve despedir o seu filho com a sua mãe, no caso Ismael e Agar, ele entende de Deus, ele faz. Porque Deus disse que o menino ia ser abençoado. E quando Deus pede para ele entregar o seu filho Isaac, ele faz. Então, meus queridos, Abraão é o pai da fé. Mas vamos convir, Abraão é o tipo de homem que obedecia qualquer coisa que Deus mandasse. Se Deus pedisse para ele virar cambota, ele virava. Eu estou usando aqui uma analogia, né, que nós podemos brincar aqui ao longo dos diálogos, das afirmações, das maneiras que falamos uns com os outros. Mas a verdade é que Abraão, ele era um homem que estava disposto a qualquer coisa. Porque vamos convir, gente, alguém vir entregar o seu filho para sacrifício é uma coisa. Agora, você entregar o seu filho para sacrifício e você mesmo sacrificar ele, isso é uma coisa que excede, né? É um pedido forte e duro demais. É verdade que o Senhor não poupou Abraão por causa da sua fé, mas o próprio Deus entregou o seu filho. Então Deus proveu para si realmente um cordeiro para o sacrifício, que é o próprio Senhor Jesus. Mas falando isso, porque isso é uma revelação, mas podemos ver na vida de Abraão um homem que estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para agradar a Deus. Eu penso que esse é um ponto assim maravilhoso. Também tem outros, né? Em todo lugar que Abraão chegava, ele sempre construiu um altar e adorava a Deus. Ele teve alguns encontros pessoais, né, com Deus. Ele também é um intercessor. Né? Porque, olha, tem tanta coisa para falar de Abraão, tia. Tem tanta coisa. O que é aquela oração de Abraão intercedendo para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, tendo Ló e a sua família lá dentro? Né? Então, o que é aquela intercessão, gente? Ele tinha um relacionamento e ele insiste e ele persiste e ele vai falando com Deus e Deus vai lhe ouvindo até que Deus ministra a paz no seu coração. Abraão é um intercessor, um poderoso intercessor. Ele é então aquele que tem experiências com Deus. Ele é aquele que, quando teve que guerrear, embora não era um homem de guerra, ele guerreou pela fé e tem vitória sobre reis. Abraão, ele é aquele que dá o dízimo de tudo aquilo que ele recebeu nas conquistas das coisas que Deus lhe abençoou. E dá o dízimo para Melquisedeque. Meus queridos, é muita coisa para falar de Abraão. Já estamos aqui com 18 minutos, mas quero dizer, da minha parte, quem sabe você tem uma outra particularidade. Eu vejo assim, ele é o pai da fé, mas eu queria salientar que uma coisa para ser imitada em Abraão. Tanto saindo da sua família, como quem sabe permitindo que o seu filho vá embora, né, despedindo o seu filho, que querer e ele não queria, né? Imagina o guri olhando para trás, olhando para ele. O que é isso? Meu Deus! E na verdade, indo caminho de 3 dias para oferecer num monte o seu filho Isaac, até o último momento ele vai fazer e Deus não deixa ele fazer. Que coisa gloriosa! O próprio Deus disse, porque tu não me negaste o teu filho que tu ama, eu certamente te abençoarei. Meus queridos, que coisa maravilhosa! Que possamos tomar como referência as coisas que dizem respeito à vida deste homem, que foi extremamente grandioso em sua fé, em suas obras, por causa da fé que ele tinha. Eu penso que, com toda certeza, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos sim imitar as coisas boas que possamos aprender na vida desse servo de Deus chamado Abraão. Quem sabe tem coisas que
nós poderíamos já termos largado e ainda não largamos. Quem sabe tem coisas que nós já deveríamos ter deixado, lugares que deveríamos ter deixado e não deixamos. Quem sabe nós temos, quem sabe estando perto de alguém que nós estamos protegendo, né? E na verdade temos que largar. Quem sabe pode até ser um próprio filho, né? Que nós temos poupado o nosso filho de alguma coisa que nós deveríamos ser mais firmes. Abraão foi e fez tudo aquilo que Deus disse para ele fazer. Não é à toa que ele é conhecido como amigo de Deus, ele é conhecido como pai da fé. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui hoje o Sede Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo. Falamos hoje um pouquinho da vida de Abraão. Se você tem uma outra particularidade da vida de Abraão, faz um comentário embaixo, compartilha aqui também esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos falando aqui, Sede Meus Imitadores, falando de alguma virtude, de alguma característica de uma mulher dentro da Escritura, como uma personagem bíblica que podemos imitar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.